Boa noite, eu me chamo Gustavo Costa e Silva e eu vou aqui falar sobre o trabalho de pesquisa de iniciação científica, detecção de doenças utilizando smartwatches que eu fiz juntamente com o orientador Eduardo Peixoto. Os smartwatches são os relógios inteligentes, eles estão sendo cada vez mais utilizados por um acompanhamento mais prático de sinais biológicos. Esses sinais, por sua vez, eles podem ser utilizados para a detecção de doenças, muitas das vezes de maneira pré-sintomática. A partir da frequência cardíaca e da quantidade de passos coletados, a gente vai calcular nesse artigo a frequência cardíaca em repouso de um indivíduo, e esse é o sinal principal que pode ser utilizado para a detecção de doenças cardíacas ou cardiorrespiratórias de um indivíduo. E uma das inovações tecnológicas que também possibilita a detecção e a análise desses sinais é a utilização de algoritmos de aprendizado de máquina. Esse artigo ele tem, então, como objetivo estudar e aplicar técnicas de aprendizado de dados coletados por smartwatches para a detecção de doenças. A técnica mais famosa que a gente utilizou nesse artigo para essa detecção é o Isolation Forest, que é simplesmente um algoritmo de detecção de anomalias não supervisionado que utiliza árvores de decisão, que é do inglês Random Forests, para isolar uma anomalia do conjunto de dados. O nosso objetivo, então, é a partir dos dados de frequência cardíaca em repouso, conseguimos aplicar o Isolation Forest para a detecção de anomalias e supervisionar, perceber se essas anomalias elas se traduzem em períodos em que a pessoa estava para ficar doente, estava doente ou estava saudável. Os dados utilizados nessa pesquisa eles foram fornecidos pelos estudos citados na bibliografia. A gente vai estabelecer o batimento cardíaco em repouso com outliers já removidos, acompanhar esses dados divididos em horas e minutos, além de aplicar médias móveis e correção sazonal. Também coletamos parâmetros de qualidade e quantidades de dados para fazer as futuras análises e perceber se os nossos resultados finais estão sendo influenciados pela qualidade dos dados coletados. Além disso, a gente vai filtrar participantes que apresentam lacunas de dados muito grandes dentro do período de análise. O processamento ele visa obter os data frames com diferentes formatos para análise. A gente aplicou interpolação linear para o conjunto de dados sem lacunas, para obter um conjunto de dados sem lacunas e contínuo. Além disso, a gente define outros parâmetros de contaminação para o Isolation Forest, que se refere à proporção de anomalias presentes no conjunto de dados, a partir de aplicação variada do parâmetro em um pequeno grupo de testes. No processamento, a gente também vai transladar e construir vetores utilizando a técnica de slide windows e aplicar o algoritmo de Isolation Forest para identificar os vetores anômalos dentro do data frame e ver se esses vetores são traduzidos em períodos de início de sintomas, pré-sintomático, depois de sintomas ou em períodos saudáveis. Além disso, a gente vai coletar os parâmetros que avaliam a qualidade dos dados brutos, além dos parâmetros que avaliam a qualidade dos vetores construídos. Nesse caso, nós temos 3 figuras, cada figura representa um vetor, e cada vetor representa um dia. Nesse caso, os vetores são formados por 7 dias. Aplicamos essa análise para 73 participantes, restantes da filtragem dos 2 bancos de dados, que ficaram comprovadamente doentes. Consideramos o sucesso na detecção se somente 70% das anomalias detectadas estiverem dentro da janela de detecção estabelecida a partir dos períodos de incubação de doenças cardiorrespiratórias. O algoritmo detectou doenças respiratórias em 52 desses casos, 71,23%, com detecção pré-sintomática em 17 pacientes. Na figura abaixo, os pontos vermelhos representam anomalias e o período entre os triângulos dourados representam a janela de detecção. Apenas 7 dos 21 participantes que não obtiveram sucesso nessa detecção de anomalias apresentaram dados em conformidade com o esperado, enquanto 14 apresentaram baixos parâmetros de dados de qualidade. Em comparação, 52 participantes que obtiveram sucesso na detecção, 38 participantes tinham dados em conformidade com o esperado, enquanto 14, 26,92, apresentaram baixos parâmetros de qualidade. Dos 50 participantes que não obtiveram doenças respiratórias que a gente fez o teste, a análise dos agrupamentos de anomalias mostrou que 38 dos casos, ou 76%, elas não se agrupavam sequencialmente. A execução do algoritmo trouxe resultados satisfatórios, indicando a detecção correta de anomalias em 71,23% dos casos analisados. Essas anomalias elas são traduzidas em indicadores de início dos sintomas causados pelas doenças respiratórias, e observe que a qualidade dos dados pode sim impactar o resultado final do algoritmo. Um banco de dados com dados construídos ao longo do tempo, em que as pessoas não tiram relógio, que os relógios não têm falhas técnicas, vão trazer melhores resultados para essa detecção. Para futuros estudos, sugere-se explorar a possibilidade de utilizar o algoritmo com vetores menores para detecção em tempo real, de forma simultânea à coleta de dados. Muito obrigado, até mais.